5 erros que você comete ao preparar as marmitas. Se você prepara marmitas saudáveis aí para sua semana, esse vídeo é para você. Primeiro erro: não montar marmitas completas. A marmita nada mais é do que um prato. Quando você monta um prato ali para o seu almoço, para o seu jantar, você deve montar um prato completo, com uma fonte de proteína, com uma fonte de carboidrato, com uma fonte de legumes. Montar uma marmita completa vai te ajudar muito nutricionalmente, você vai nutrir o seu corpo, mas também vai te ajudar a dar saciedade. Se você monta uma marmita apenas lá com arroz e legumes, vai te dar saciedade? Sim, você vai ficar satisfeito por um curto período de tempo. Se você acrescentar uma fonte de proteína, por exemplo, carne, frango, peixe, tofu, você vai aumentar o tempo de digestão e, consequentemente, vai sentir fome mais tarde, vai te dar mais saciedade. Sabendo disso tudo, é hora de começar a montar as marmitas. Mas a gente começa a montar essas marmitas no papel, anotando na planilha, no documento do computador, quais são os alimentos que você vai escolher essa semana para fazer as suas marmitas. Então nós vamos começar escolhendo um alimento de cada grupo alimentar. Vamos pelo primeiro, carboidrato. Gente, carboidrato aí tem uma infinidade para vocês escolherem. Tanto arroz branco quanto arroz integral, batata baroa, batata inglesa, mandioca, abóbora cabotiã, que mais? Inhame, você pode usar tudo isso. Não exclua o carboidrato do seu cardápio, ele é muito importante. É a sua fonte principal de energia. Depois que você escolher o seu carboidrato, que tem uma infinidade, vamos partir para a proteína. Vou te dar algumas sugestões. Patinho, que é uma opção de proteína mais magra. Como assim mais magra? O patinho é um corte reduzido em gordura. Se ele é reduzido em gordura, consequentemente é reduzido em calorias. É uma opção muito boa, principalmente para quem tá na fase do emagrecimento. Outras fontes de proteína que você pode usar na sua marmita, se você não quer patinho, é a 100 mesmo, é mais em conta, tem um custo-benefício melhor. Tofu, filé de tilápia, camarão, enfim. Aí a imaginação é o limite. Vegetais e legumes. Os melhores legumes que eu já testei até agora, há 3 anos fazendo as marmitas, são cenoura, abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor, vagem, ervilha, milho fica muito bom também. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Pimentão fica bom também, mas uma observação bem importante. Abobrinha, chuchu, esses legumes que são mais ricos em água, são mais aguados, quando você cozinha ou refoga demais, ele costuma soltar um pouquinho mais de água na sua marmita e muda um pouquinho de textura. Então, se você não gosta desse tipo de alimento, já exclui das suas marmitas. E gordura, Tiffany? Como é que eu incluo nessas marmitas, já que é um grupo importante também, assim como a proteína, assim como o carboidrato? Gente, a gordura já vai estar presente no preparo desses alimentos. Sabe aquele óleo que você usa para refogar o alho e a cebola antes de colocar o arroz? Essa é a gordura que você vai incluir na sua marmita. Ou seja, você pode tanto utilizar óleo vegetal, óleo de coco, azeite, manteiga. É claro, é muito importante você dosar a quantidade, usar o suficiente, não usar em excesso. Aqui em casa eu uso bastante óleo vegetal, óleo de canola ou óleo de soja e azeite. Ok, nós já falamos do carboidrato, da proteína, da gordura, dos legumes e vegetais. Agora falta uma das partes mais importantes também, leguminosa. Leguminosa nós temos uma infinidade para todos os gostos. Feijão, tanto carioca, feijão preto, feijão branco, feijão rajado, feijão fradinho, um monte. Tem também grão de bico, lentilha, ervilha, fava. O importante das leguminosas é você se atentar e deixar essas leguminosas de molho. Principalmente se você sentir desconforto intestinal ali, sentir gases depois de comer um feijão, é importante você deixar de molho pelo menos ali de um dia para o outro, de no mínimo 8 horas a 12 horas. Deixa de molho com uma colherzinha de vinagre. Depois, na hora que você for cozinhar, você descarta essa água e cozinha na pressão normalmente. Já citei qual é o primeiro erro e como você deve combater esse erro. Agora nós vamos para o segundo erro. Utilizar qualquer alimento para congelar. Embora muitos alimentos possam ser congelados, nem todos são adequados para isso. Vamos falar das carnes cruas. Você pode sim congelar carne crua sem problema nenhum. Sabe aquela carne que você compra no açougue, mas não vai utilizar tudo de uma vez? A melhor forma de você congelar essa carne é dividir em porções individuais.
Então, o que você pode fazer? Pegar uma balança de cozinha, pesar a porção que você quer congelar, dividir isso em saquinhos plásticos com aquele zip ou até mesmo colocar dentro de potinhos. Um ponto importante a se fazer nesses casos que você for congelar carne crua é deixar uma etiqueta anotado lá nesse saquinho ou nesse pote a data que você armazenou. E os vegetais, Tiff? A maioria dos vegetais podem ser congelados, sim. Qual é a maneira correta de você fazer isso? É recomendado que você faça um branqueamento nesse vegetal. Vamos pegar como exemplo a folha de couve, aquela couve-manteiga que a gente usa para fazer a feijoada. Antes de você armazenar no congelador, deixar ela bem durinha para você utilizar depois, é você lavar bem e escaldar em água quente por 3 minutinhos. Depois você banha na água gelada com gelo e tudo, porque isso vai manter tanto a cor da folha do couve quanto a textura e o sabor do alimento. Aí sim você pode armazenar lá no freezer. Ou seja, você fazer o branqueamento desses vegetais vai preservar a cor, a textura e os nutrientes desses vegetais. É muito importante fazer isso. Eu fiz bastante quando eu tomava suco verde. Então eu comprava folha de couve, ela acaba estragando muito rápido se você deixar na parte de baixo da geladeira. Então eu higienizava, tirava aquele caule, fazia o branqueamento, colocava na água fervente, depois na água gelada, ficava bem verdinha e colocava dentro da folha pedaços de hortelã, de abacaxi, enrolava, separava em porção dentro do saquinho, colocava no congelador. E aí no dia seguinte eu pegava esse pacotinho que estava congelado, batia no liquidificador com um pouquinho de água e tava tudo certo. É muito prático caso você queira fazer algo parecido. Já falamos de carne crua, de vegetais e alimentos prontos, como as marmitas que eu ensino aqui no canal. Podem ser congeladas? Claro que podem. Um ponto importante é você escolher alimentos que não alteram sabor, cor e textura. Eu tenho um e-book onde eu ensino passo a passo dessas marmitas e quais são os principais alimentos que não alteram cor nem textura. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu já deixei vários spoilers aí ao longo do vídeo de quais são os melhores alimentos. É importante lembrar que dependendo do tempo em que esse alimento está congelado, pode afetar a qualidade desse alimento. Eu recomendo você a fazer uma quantidade de marmitas razoável para você comer dentro de uma semana e meia. Assim você vai conseguir preservar melhor o sabor da sua marmita. Terceiro erro: não esperar a marmita esfriar totalmente antes de levar ao congelador. Isso vai fazer com que a sua marmita acumule água. Eu já recebi muito comentário de ai, a minha marmita fica aguada. Espera a sua marmita esfriar para você congelar. Assim você vai deixar a sua marmita sequinha, sem água nenhuma e com sabor 100% original. Quarto erro: descongelar essa marmita da maneira errada. Eu vou te passar 2 métodos que são seguros para você descongelar a sua marmita, porque sim, tem maneira correta. Primeiro método para você descongelar essas marmitas. Sabe quando a sua marmita tá lá em cima no freezer, você vai pegar essa marmita, descer para a parte de baixo da geladeira um dia antes de você consumir ela. Vamos dar um exemplo? Hoje é segunda-feira, amanhã é terça. Se eu quero comer a marmita amanhã, eu vou pegar hoje essa marmita, descer para ficar descongelando na parte de baixo da geladeira. Então ele vai descongelar bem lentamente mesmo, porém de forma uniforme. Esse descongelamento pode demorar tanto um dia quanto algumas horas, vai depender do tamanho da sua marmita. Aqui eu costumo tirar um dia antes mesmo, que dá super certo. No dia seguinte, quando eu for comer, nessa terça-feira, eu vou pegar essa marmita, tirar a tampa, levar no micro-ondas por 5 minutinhos e tá ok. Segundo método que vai te ajudar a descongelar essas marmitas: se por algum acaso você esquecer de tirar essa marmita do freezer para a parte de baixo da geladeira algum dia, que eu tenho certeza que vai acontecer, acontece comigo assim, direto, você pode descongelar de outra maneira. Pega essa marmita, tira a tampa, leva para o micro-ondas. Só que você vai fazer isso no modo descongelamento. Demora um pouco mais, por exemplo, 12 minutinhos aí, do que você levaria para só esquentar a sua marmita depois de descongelado. Mas é uma opção viável para quem esqueceu de tirar a marmita de um dia para o outro. O importante é você verificar de tempos em tempos, por exemplo, de 4 em 4 minutos, para ver se a sua marmita já está descongelada ou não, para não correr o risco de ressecar a comida. Por que eu te dei esses 2 métodos e você não pode simplesmente fazer do jeito que você quer? Se você, por exemplo, levar essa marmita que estava no freezer
direto para a pia da sua cozinha, descongelar, a queda de temperatura do freezer para a temperatura ambiente é muito brusca, então aumenta muito o risco de contaminação. Não faça isso. Independente do método escolhido, você não pode congelar essa comida novamente depois que você descongelou. Quinto e último erro: usar potes inadequados. Se você tiver a opção, a oportunidade de preservar essas marmitas dentro de marmitas de vidro, dentro de potes de vidro, é o melhor dos mundos. Por quê? Eles duram mais, não retém odor, não retém cor, não fica amarelado com o tempo, são mais higiênicos no sentido de são mais fáceis de limpar, mas, é claro, pote de vidro é bem mais caro que os potes de plástico. Então, se você não consegue pote de vidro, os potes de plástico também podem ser uma alternativa muito boa. Quando eu comecei a preparar essas marmitas, eu só utilizava pote de plástico, porque era o mais barato, era o que tinha em casa, né? Não quero que vocês esperem o cenário ideal para começar a fazer as marmitas para ter uma alimentação mais saudável. Então faz o melhor com o que você tem em mão. Aos poucos eu fui mudando esses potes de plástico para potes de vidro. Eu não comprei tudo de uma vez. Ainda tem alguns de plásticos que eu uso aí livres de BPA, mas ainda tem porque pote de vidro custa caro. Enfim, tô falando que se você quiser, você pode aos poucos ir trocando o seu pote, porque no final das contas é um investimento. E se você optar pelos potes de plástico, escolha aqueles livres de BPA. Isso é um fator muito importante. Escolha aqueles que podem ir ao freezer e ao micro-ondas sem problema nenhum. E se você puder, escolha aqueles potes com tampas herméticas. Assim vai preservar melhor o seu alimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você faça suas marmitas de uma maneira melhor agora. Já deixa o seu like para alcançar mais gente e me conta aqui nos comentários se você já sabia desses erros e das dicas que eu te dei para resolver elas. Até o próximo vídeo!